Oi, tudo bem? Eu me chamo Melanie Costa Peixoto, sou advogada do escritório Jacobi Fernandes e Riolon Associados e hoje eu queria tratar de um tema muito delicado nos processos de execução. Você gostaria de ser executado num processo sem ter a chance de apresentar uma defesa? Você gostaria de ser executado num processo sem que tivesse a chance de produzir provas contra fatos que lhe são impostos? Como uma fraude à execução, por exemplo? Pois bem, essa situação antes do advento do CPC, do Código de Processo Civil, era corriqueira nos tribunais, apesar de que a doutrina era e falava contra esse tipo de situação. O CPC, ele diz o seguinte, e vai abrir uma tela e os senhores vão ter a oportunidade de ler os dispositivos. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Nós estamos tratando da desconsideração jurídica da pessoa. Nós sabemos que em processo de execução é comum que o devedor se utilize de terceiros para a fuga do seu patrimônio. Mas a gente não pode, a despeito dessa situação, deixar de aplicar princípios que são cruciais na Constituição Federal. E quando a gente fala nesses princípios, a gente fala da defesa e do contraditório, previstos na Constituição Federal desde 1988. Existem inúmeros julgados procedendo à desconsideração jurídica sem permitir a chance do executado, no caso a pessoa contra quem foi decretada a desconsideração, apresentar a defesa, ainda que seja mínima, ainda que seja através de um incidente processual. A doutrina, ela dizia há muito tempo o contrário do que foi feito nesses julgados. Vai abrir na tela algumas dessas posições doutrinárias. Vejamos o que diz Ada Pellegrini Grinover. A desconsideração da personalidade jurídica, providência cujo acerto e eficácia devem atentar para a sua excepcionalidade e para a presença de seus pressupostos, fraude e abuso, a desvirtuarem a finalidade social da pessoa jurídica, não pode, não ao menos como regra, ser feita por simples despacho no processo de execução. Outro doutrinador, Osmar Vieira da Silva, nos ensina que simples despachos em processos de execução movimentados contra a sociedade, determinando a penhora de bens dos sócios, importam flagrante desobediência ao direito constitucional, ao devido processo legal. De certo que, quando acontecem essas decisões sem que seja permitida a defesa e o contraditório, qual é a chance do executado em relação ao êxito do processo, em relação à reforma dessa decisão? Claro que ela é menor. Por quê? Contra ele vai existir a chance de apresentar uma nova ação, que se chama embargos à execução. E, nesse sentido, o ônus da prova é invertido. Ele vai ter que provar que não cometeu a fraude ou o abuso. Se antes ele tivesse garantido a defesa ou o contraditório mediante incidente nos autos de execução, permaneceria o ônus da prova ao credor, ao exequente. E essa é a garantia processual que deve ser feita. Os juízes fizeram isso em desobediência à Constituição Federal. Atente-se para isso. Se a sua situação é essa, o senhor ou a senhora tem a chance de reverter isso. Continue assistindo os nossos vídeos que estão dispostos no nosso canal. Obrigada!